Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos revisar todo o conteúdo que nós estudamos nessa etapa. Então vamos lá, olha só. O conteúdo da segunda parte nós estudamos sobre o romantismo. Na verdade, desde o início nós estamos vendo um pouco sobre o romantismo. Então nós vamos revisar todo esse conteúdo que nós estudamos, certo? De uma forma rápida que todo mundo compreenda. Então vamos iniciar. O romantismo. Então, o romantismo, eu destaquei aqui algumas das principais características dele. Ele é subjetivo, ele é nacionalista, nós vamos ver nas gerações divididas que o nacionalismo se destaca bastante. Ele busca por um herói nacional, certo? E também é relacionado à Idade Média. Continuando. Nós vimos que o romantismo, ele iniciou em Portugal e depois veio para o Brasil, porque o Brasil ele vivia influenciado pelo que acontecia na Europa. Como ele vivia essa influência, o que aconteceu em Portugal veio depois para o Brasil, certo? Em Portugal, nós vimos na aula passada um pouquinho de cada um desses escritores. O romance histórico de Herculano, A Defesa da Pátria. Nós vimos também do cristianismo e do amor, né, falando sobre Herculano ainda, Alexandre Herculano. Nós vimos a novela passional de Camilo Castelo Branco e vimos também o romance burguês de Júlio Diniz. Esses são os principais escritores de lá de Portugal, que deram início ao romantismo, à prosa do romantismo lá em Portugal, certo? Então nós vemos aqui o romance histórico de Herculano, a novela passional de Camilo Castelo Branco e o romance burguês de Júlio Diniz. Depois, aqui no Brasil, nós vimos que é dividido entre a poesia e a prosa, certo? E na poesia há uma divisão de gerações. Essa divisão de gerações, ela não é comum na prosa, ela é comum na poesia. Na poesia nós vimos a primeira geração, que ela é nacionalista e indianista. A segunda geração, que é a ultrarromântica, que vem com o mal do século. E nós vimos a terceira geração, que é a geração condoreira, certo? Continuando. As gerações poéticas do romantismo no Brasil. Então, como eu acabei de falar, foram 3 gerações. Vamos ver um pouquinho das características de cada uma dessas gerações. Primeira geração nacionalista ou indianista. Ela foi marcada pela exaltação da natureza, a volta ao passado histórico, o medievalismo e a criação do herói nacional na figura do indígena, de onde surgiu a denominação geração indianista. Por isso que o nome é geração indianista, né? Porque tem tudo a ver com o índio, foi tudo voltado para o índio. Tanto que nessa época a gente vê todos os escritos, a poesia voltada para esse herói nacional que era o índio, certo? O sentimentalismo e a religiosidade são outras características presentes. Entre os autores que mais se destacam nesse período, nessa primeira geração, é Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre. São autores super importantes, que é importante que vocês leiam as poesias deles, certo? Porque eles são muito importantes para a história brasileira e para a literatura brasileira. A segunda geração é o mal do século, que é aquela geração ultrarromântica, fortemente influenciada pela poesia de Lord Byron e de Musset. É também chamada de geração byroniana, impregnada de egocentrismo, negativismo boêmio, pessimismo, dúvida, desilusão adolescente e tédio constante. Essas são as principais características dessa geração ultrarromântica. Então é uma geração, sabe, meio triste, negativa, voltada muito para o ego da pessoa que está passando por aquele problema, certo? Características do ultrarromantismo, todas as características que eu acabei de falar. O verdadeiro mal do século, seu tema preferido é a fuga da realidade, que se manifesta na idealização da infância, nas virgens sonhadas e na exaltação da morte. Então a gente vê essa idealização da mulher, as virgens como uma coisa sobrenatural, a idealização da infância também, o retorno à infância. Então todas essas são características da segunda geração. Os principais poetas dessa geração foram Álvares de Azevedo,
Casemiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela, certo? Então essa é a segunda geração, o mal do século. E a terceira geração é a geração condoreira, caracterizada pela poesia social e libertária. Já nessa época que eles passaram a se preocupar mais com o social, né, com as pessoas, nas poesias há uma preocupação com os escravos, porque a sociedade era uma sociedade escravocrata, então aqui eles se preocupam com essa sociedade, se preocupam mais com as mulheres, se preocupam mais com as pessoas menos favorecidas. Então nessa poesia há uma preocupação social e libertária. Reflete as lutas internas da segunda metade do reinado de Dom Pedro II, e essa geração sofreu intensamente a influência de Victor Hugo e de sua poesia político-social, daí ser conhecida como geração hugoana. O termo condoreirismo deriva do símbolo de liberdade adotado pelos jovens românticos, o condor, que é uma águia que habita os Andes, né? Habita o alto da Cordilheira dos Andes. Seu principal representante foi Castro Alves, seguido por Souza Andrade. Tá certo, gente? Então foram essas três gerações. A primeira geração foi nacionalista ou indianista, valorizou mais a pátria, o índio, teve esse herói nacional. E a segunda geração foi a do mal do século, aquela sofredora, que era egoísta, que valorizava muito o ego, certo? E a terceira geração foi a geração que passou a se preocupar mais com o social. Continuando, nós vemos aqui a prosa do romantismo. O romance urbano de Joaquim Manuel Macedo. Então a gente vai ver aqui um pouquinho sobre esse grande escritor que deu início à prosa do romantismo. Ele escreveu um dos romances que deu início ao romantismo, à prosa do romantismo no Brasil, que foi A Moreninha. Joaquim Manuel de Macedo foi o primeiro romancista brasileiro a alcançar sucesso junto ao novo público romântico formado por jovens senhoras e estudantes. Em 1844, ano em que se forma em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, publica seu primeiro romance, A Moreninha, ambientado na corte carioca e tendo por personagens jovens estudantes de medicina. Então aqui a gente vê o primeiro romancista, e ele era um romancista urbano porque ele destacava, né, a cidade, aquele ambiente social em que ele vivia, e ele escreveu A Moreninha, que é um romance muito importante para a literatura brasileira. José de Alencar e seu projeto de literatura nacional. José de Alencar é um autor muito famoso e muito importante. Vocês precisam ler os romances dele, né? Senhora, O Guarani, Iracema, são romances de José de Alencar, extremamente importantes para o estudo da literatura, certo? José Martiniano de Alencar, em seus romances indianistas, defende o consórcio entre o nativo e o europeu colonizador como uma troca de favores. Uns ofereciam a natureza virgem, o solo esplêndido, que seriam os índios, né? Outros a cultura. Da soma desses fatores resultaria um Brasil independente. Isso se percebe claramente no romance O Guarani, na relação entre Peri e a família de Dom Antônio de Maris. E no romance Iracema, na relação da Índia com o português Martim. Moacir, filho de Iracema e Martim, é o primeiro brasileiro fruto desse casamento de colonizadores e colonizados. Então, o José de Alencar faz essa relação aí. E Joaquim Manuel de Macedo, ele perdeu um pouco a visibilidade quando José de Alencar apareceu, porque os romances dele se destacaram muito mais. Para finalizar, nós temos um romance picaresco de Manuel Antônio de Almeida. Esse foge um pouquinho das características dos outros. Manuel Antônio de Almeida é o autor de um único romance, que é Memórias de um Sargento de Milícias, uma das narrativas mais interessantes da literatura brasileira, publicada em folhetins semanais de suplemento Pacotilha, do Jornal do Correio Mercantil. Segundo Mário de Andrade, um dos grandes méritos das Memórias de um Sargento de Milícias é serem um tesouro muito rico das coisas e costumes das vésperas da independência. Então aqui, o romance dele, ele foge das características que os outros apresentavam. É um romance diferenciado, que chamou muita atenção das pessoas por ser tão interessante. Então, gente, é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto
e possam responder às atividades com êxito. Tchau e até a próxima!